Queridos, esse domingo eu quero iniciar uma série de mensagens que trata sobre aquilo que nós temos ali na entrada, ou aquilo que vocês estão vendo ali nos slides: fidelidade, compromisso e lealdade. Muito obrigado, mancebo. Que Deus prepare para ti uma linda esposa. Amém? Aí, ó. Nós começamos uma série então que vai falar daquilo que nós temos como princípios nossos. E algo interessante sobre essas três palavrinhas é que nós vamos encontrar essas três palavrinhas em todo grande ministério. Todo grande ministério, quando eu falo todo grande ministério, eu estou falando de igreja. Toda igreja que se destacou de alguma forma, toda igreja que alcançou alguma coisa, ela só alcançou porque ela tinha fidelidade, compromisso e lealdade. Nenhum ministério, e eu poderia citar aqui vários, poderíamos citar ministério com propósito, poderíamos citar o pessoal que trabalha com células em Curitiba, a Igreja Batista Shalom. Poderíamos citar a Igreja do Novo Mundo, a Igreja Batista do Novo Mundo, do pastor Cuco, que tem trabalhado com o ministério Igreja Multiplicadora. Tantas igrejas por aí afora, tantos movimentos, MDA, DNA, igrejas que estão sendo relevantes em vários locais. Se você fazer um estudo sobre estas igrejas, o que você vai encontrar é fidelidade, compromisso e lealdade. Se você olhar para os personagens bíblicos, se você olhar para todos eles, aqueles que se destacaram, como Paulo, Davi, Moisés, Josué, Abraão, eles tinham fidelidade, compromisso e lealdade. Mas o contrário também é verdade. Todos aqueles que não agiram com fidelidade, compromisso e lealdade, a sua vida não foi uma boa vida. E existem personagens que vão falar. E a Bíblia relata, como o Dalton sempre gosta de expressar, a Bíblia ela é maravilhosa, é o único livro que conta as bênçãos, mas também conta os podres dos personagens e do povo de Deus. Pega a história de Jonas. Será que Jonas foi fiel ao Senhor? Será que Jonas teve compromisso com o Senhor? Será que Jonas foi leal? Não foi. Nós lemos a sua história. Pegue Judas. Foi fiel, teve compromisso, foi leal, acabou se enforcando. Pegue Acã. O pecado de Acã, por um homem, apenas por um homem, a nação toda de Israel sofreu uma derrota. Será que ele tinha compromisso, fidelidade e lealdade? Não. Quando nós começamos a olhar para grandes ministérios e para grandes homens, mulheres de Deus, nós encontramos lá na sua base de estrutura de vida e de ministério fidelidade, compromisso e lealdade. Nós estamos engatilhando, nós estamos começando a caminhar com esses princípios. Mas uma coisa, queridos, eu sei que se não formos fiel, se não tivermos compromisso e não tivermos lealdade, não vai. Se nós não formos fiéis ao Senhor acima de todas as coisas, se nós não tivermos um compromisso com a igreja, de tal forma, e não formos leais aos nossos irmãos,
Queridos, vamos marchar, marchar e marchar, e não sairemos do lugar. Ficaremos aonde estamos. Não acontecerá absolutamente nada. Nós precisamos aprender deste princípio. E aí, queridos, qualquer estrutura que a igreja venha a desenvolver, vai bem. Fidelidade, compromisso e lealdade não é uma estrutura. É a base que sustenta a estrutura da igreja. Fidelidade, compromisso e lealdade não é um método da igreja, mas é a base de sustentação do método que a igreja vai utilizar. Qual método? O Senhor direciona, o Senhor assim comanda, o Senhor assim dá. E há tantos métodos por aí, mas podemos pegar qualquer um dos métodos, qualquer uma das visões que se tenha por aí, mas se na nossa base de sustentação ministerial e de pessoas não tiver fidelidade, compromisso e lealdade, nada vai adiantar. Pode ser a melhor fórmula, mas não servirá de nada para nós. E eu quero então iniciar este domingo, este início desse estudo, onde cada domingo nós vamos estar falando de um desses princípios, de pilares de sustentação, de uma estrutura com a qual eu creio que Deus quer levantar para nós. E eu creio, queridos, eu creio 100% que ainda nós não temos uma estrutura, porque ainda falta em nós fidelidade, compromisso e lealdade. Deus, Ele não começa as coisas ao contrário. Ele começa as coisas certas. Não adianta Deus ministrar sobre nós uma estrutura com a qual vamos caminhar, se a base não está ainda alicerçada, se falta ainda um desses princípios, se ainda não compreendemos verdadeiramente nenhum destes princípios. E eu creio que Deus pela manhã começou a nos falar sobre isso. Começou a nos revelar sobre isso. Para que possamos nos arrepender de tal forma para que essa base estrutural seja firmada em nós e assim nós possamos caminhar e construir sobre ela. Fidelidade, compromisso e lealdade. E eu quero começar pelo terceiro. Normal seria começar por fidelidade, compromisso e depois lealdade. Mas eu quero começar com lealdade. A palavra do Senhor fala assim: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê? Queridos, como você pode dizer que é fiel a Deus se não consegue ser leal ao seu irmão? Como você pode dizer que tem um compromisso com a igreja se, como Marcos falou, na hora de vir para o culto, você não vem porque tem um outro motivo, você tem uma outra programação e você deixa os teus irmãos aqui na igreja? Não há lealdade. Por isso eu quero começar com esta palavra, lealdade. Tito, capítulo 2, verso 10, vai dizer assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Se nós queremos ser ornamento da doutrina de Deus, se nós queremos cumprir a doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que nós encontramos na palavra do Senhor, nós precisamos ser leais. Precisamos ser leais uns aos outros
e para com a igreja. Vivemos em um mundo, queridos, de crise, sem precedentes na nossa história. Crise moral, ética, política, religiosa. Não há mais referência em nossa nação. Qual é a referência religiosa para os verdadeiros cristãos? Alguns líderes de algumas denominações. Mas nós não temos mais líderes religiosos com o qual a igreja olhava e, independente da denominação, se espelhava. Não há mais líderes políticos, porque a política está completamente desacreditada. Não há mais referência. Vivemos então uma crise sem precedente, nunca vista nas gerações. Tantas falhas de comportamento, testemunho, que evidenciam apenas uma coisa: deslealdade. Isso acontece em todo o segmento da sociedade. O que nós estamos vivendo em nosso país é também fruto da falta de lealdade. Sabe por quê? Quando você vai na urna, você vota para um candidato. E esse candidato que ganha, pode ser o seu, e pode ser não, pode ser outro. Ele ganhou para fazer uma coisa: governar para o povo. Está lá. Ele governa para o povo. Deve trabalhar para o povo. Deve fazer o povo prosperar. Deve fazer o povo ter saúde. Deve fazer o povo ter educação. Deve fazer o povo conseguir ter uma vida digna. Mas quando ele chega lá, ele transforma toda essa tarefa dele e coloca: eu preciso ter saúde, eu preciso prosperar, eu preciso crescer. Isso é deslealdade. E o que nós estamos vendo em nosso país nesses últimos dias é uma completa deslealdade para com a sociedade. Uma completa deslealdade com aqueles que não apenas os elegeram. Porque se fosse só a questão de os elegerem, ok. Mas nós não somos apenas aqueles que os elegeram. Nós também somos aqueles que pagamos os seus salários. Eles então são nossos empregados. Deveriam trabalhar para nós. Mas a sua deslealdade é tanta que eles não apenas roubam a nação, mas roubam a nós. Roubam a nós. Se fosse possível, cada cidadão deveria abrir um boletim de ocorrência contra esses políticos. Porque eles estão roubando nosso dinheiro. Aquilo que é nosso. Isso dá indignação, né? Isso dá um sentimento de se pegar um desses na frente. Ah, Senhor, se eu pego um. E se eu disser que às vezes nós fazemos as mesmas coisas dentro da igreja? Quando somos eleitos para ministérios, quando assumimos funções na igreja e quando temos que desempenhá-las, não aparecemos, não avisamos, não comunicamos. Sabe o que é isso, queridos? É deslealdade. É deslealdade com aqueles que votaram, com aqueles que concordaram que você chegasse até lá. Ainda bem, pastor, que eu não assumi nada na igreja. Ainda bem que eu não faço nada na igreja. Queridos, não é só nisso não. E isso é uma palavra que é para todos. Queridos, o nosso culto é 7h30. Há músicos que chegam aqui 6 horas. Ao pessoal de intercessão que chega cedo. Ao pessoal do infantil que chega cedo.
E aí eu chego 8 horas. Meu irmão, isso é deslealdade com aquele que na metade do domingo à tarde parou todos os seus afazeres para se arrumar e vir à igreja, para servir a você. Nós precisamos então compreender que deslealdade é algo muito profundo e que tem acontecido. Hoje no mundo há falta de pessoas leais que honrem com suas palavras e seus compromissos. Estava conversando com o meu querido amigo lá de Curitiba, de Belém, né, com o Helder. E ele tem um trabalho, e ele trabalha com confecção. E ele estava comentando que uma das coisas que ele mais nota na hora de negociar é isso que nós estamos falando. Pessoas que dizem assim: eu no dia tal estou aqui com a mercadoria. E o que acontece no dia tal? A mercadoria não vai. Falta com o compromisso. E queridos, se você não cumpriu com um compromisso, você é desleal. Porque a pessoa está crendo e acreditando que você vai cumprir. Ela se programou para que naquele dia recebesse aquele material. E se não recebeu, ela vai ter prejuízo. Você está sendo desleal. Queridos, quando falamos em lealdade, é algo que não é simplesmente uma coisa, uma palavra, não. Nós precisamos entender que pessoas que são desleais são pessoas que não têm honra. O seu caráter é duvidoso. Vivemos então uma geração que carece de lealdade. E olhando para a igreja também. Se nós pegarmos a palavra lealdade, ela vem, e aí vou usar agora um pouquinho de dicionário, para nos auxiliar a essa compreensão um pouco mais profunda. Lealdade, então, ela vem do latim, que quer dizer legale, de acordo com a probidade e honra. Pastor, o que é probidade? Eu também fui procurar, porque quando eu encontrei essa palavra, eu não sabia o que era. Observância rigorosa dos deveres da justiça e da moral. Legalidade tem a ver com a observância dos deveres da justiça e da moral. Procede conforme as leis de honra e dever. Ser fiel aos compromissos assumidos. Eu achei bonitas essas palavras. Achei. Lealdade, queridos, é ser rigoroso em cumprir o compromisso. Lealdade é ser rigoroso em cumprir os deveres. Tem a ver com moral. Quem é desleal, falta com a moral. E se falta com a moral, também o seu caráter é duvidoso. É no sentimento da lealdade e na ausência desse que descobrimos, conhecemos ou podemos avaliar o que é de mais nobre ou vil no caráter de uma pessoa. É quando ela cumpre ou não cumpre, nós conseguimos observar o caráter dessa pessoa. Quem ela é. Se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. O que há de mais honroso ou menos no ser humano. Por isso é importante, queridos, sermos leais. Nós precisamos entender e agir com lealdade. E saber que deslealdade muitas vezes nos leva à rebeldia, a nos rebelar contra pessoas. Ser desleal nos leva também a sermos insubmissos. Ora, se nós pegarmos no início da criação,
na história da criação, temos o homem e a mulher. Mas um pouco antes dessa história, nós temos também a criação dos anjos. E entre esses anjos, temos Lúcifer, o anjo de luz, que em um determinado momento quis ser maior do que Deus. Não foi leal ao seu Criador. E quando então Deus criou o homem e a mulher, esse ser que não foi leal começou também a ser insubmisso, começou então a agir de uma forma de rebeldia e tentou levar outros a fazerem a mesma coisa. Quando nós temos a passagem ali de Moisés com Midian e Arão, também percebemos isso. Não foram leais a Moisés, e por não serem leais a Moisés, também foram insubmissos. Também agiram de uma forma errada. Olharam para Moisés e começaram a agir com deslealdade. Não foram leal àquele que pagou o preço e que estava pagando o preço para libertar o povo. E isso é interessante. É muito interessante. As pessoas que são desleais, elas escolhem um momento para deixar a lealdade. Quando as coisas estão difíceis, elas até se mostram leais. Elas até estão juntas. A coisa difícil desapareceu, acabou, começa as coisas a melhorarem, elas se sentem no desejo agora de desrespeitar, de serem agora desleais, para assumir algumas coisas. Nós precisamos, em nosso mundo, em nossa sociedade, sermos leais. E se há uma das coisas que o diabo procura realizar na vida da igreja, é jogar a deslealdade. É fazer com que homens e mulheres sejam desleais no trabalho. E é o que nós vimos pela manhã um pouco. Quando há uma igreja que está crescendo, quando uma igreja que está prosperando, o diabo tenta agir, levando pessoas dentro da igreja a serem desleais, a começarem a boicotar o trabalho, a começarem então a deixar o trabalho da igreja para realizar outras atividades, minando de tal forma o trabalho, que chega um momento em que o trabalho não tem mais como continuar, porque não há mais ninguém. São tão desleais que não apenas não vão, mas ficam convidando pessoas para que naquele horário, que está tendo aquela atividade na igreja, possam fazer outras coisas. Isso é deslealdade. Isso é ação demoníaca. E aquele que assim o faz, age conforme Satanás. Age conforme o desejo e a vontade de Satanás na sua vida. Lealdade é a principal qualificação de toda pessoa que venha liderar, trabalhar ou realizar alguma coisa na casa do Senhor. Sem lealdade, a pessoa pode até assumir alguma coisa ou realizar alguma coisa, mas não vai dar certo. Falta algo. Uma pessoa inexperiente sempre pensará que quanto mais dons, carisma, talento, simpatia, boa oratória, formação acadêmica alguém possua, tanto mais ela estará qualificada para o ministério. Não é verdade? Não é assim que pensamos? A pessoa é formada, a pessoa sabe falar bem, a pessoa, olha isso, a pessoa... Mas se ela não tiver lealdade, queridos, nada adianta. Nada adianta. Porque essas coisas são aparentes. Ter uma boa oratória é aparente.
ter uma formação acadêmica é aparente. Se vestir bem é aparente. Agora, lealdade, como nós vimos na sua formação de palavra, tem a ver com moral. Ser leal tem a ver com caráter. Isso não é aparente. Isto é aquilo que você é. Por isso que nós precisamos ter lealdade e agir com lealdade em tudo quanto formos fazer e realizar. Precisamos então ter essa compreensão dessa qualificação em nossas vidas. Ou seja, eu preciso ser leal. Eu preciso agir com lealdade. Sem lealdade, todo e qualquer ministério, em um certo momento, ruirá. Todo e qualquer relacionamento sem lealdade, em um determinado momento, ruirá. Toda pessoa sem lealdade na sua vida, em um determinado momento, desmontará. Não é possível viver ou tentar viver uma vida correta sem lealdade. Eu preciso ser leal. Leal para com a minha família, leal para com os meus filhos, leal para com os meus pais, leal para com o meu irmão da igreja, leal para com a igreja. Eu preciso ser leal. Eu preciso então agir de forma rigorosa e cumprir os meus compromissos. E se eu tenho dificuldade em ser leal, então eu não assumo nenhum compromisso, porque então eu não vou quebrar com a lealdade. Agora, se eu assumo o compromisso, eu preciso então agir dessa forma. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, e ele estendeu sua influência por todo mundo através de uma equipe leal e eficaz. Pastor, mas teve um que ficou pelo meio do caminho. Verdade. Ficou pelo meio do caminho porque não tinha lealdade e desmontou-se. E ao se desmontar, ele deixou. O Senhor nos ensina então a vivermos de forma leal. Ele em nenhum momento usurpou ser igual ao Pai, mas ele quis viver uma vida leal. Em todos os momentos ele dizia: eu preciso cumprir a vontade de meu Pai. Eu estou aqui porque o meu Pai. A Bíblia diz, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual. Ele poderia, mas ele não o quis. Ele não o fez. Ele ensinou a todos nós a sermos leais. Sermos leais uns aos outros e leais para com o ministério. Mas por que então há deslealdade? Por que acontece tanta deslealdade na sociedade? Há tanta deslealdade na família, tanta deslealdade dentro da igreja. Uma das razões pelas quais acontece a deslealdade é a perda de direção de Deus. Muitos alegam que não estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Muitos dizem que não conseguem sentir o Espírito de Deus. Eles perdem a direção de Deus. E talvez eu diga, se perderam é porque nunca tiveram. Porque aqueles que recebem do Senhor, esses caminham. Mas um dos problemas da deslealdade é a perda da direção de Deus. Pessoas desleais são assim porque não sabem a direção do Senhor. Estão perdidas e precisam voltar à vontade do Pai. Precisam voltar à direção do Senhor. São pessoas que se frustram, se decepcionam.
Para eles é mais fácil colocar a culpa na igreja, no pastor e no irmão, do que admitir que eles precisam de cura, de libertação e de perdão. Não, eu sou desleal porque eu estava na igreja e aquele irmão me fez isso. Porque eu estava na igreja e o pastor falou assim. Eu estava na igreja e a igreja fez isso. Então ele perde o foco de Deus e coloca a culpa em todos, menos em si, reconhecendo que precisa do auxílio do Senhor, reconhecendo que precisa de uma restauração. Mas uma pessoa também, ela é desleal por razão financeira. O dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10 fala sobre isso. Muitas pessoas são desleais financeiramente. Querido, me entenda. Se você não contribui, você é desleal com seu irmão. Se você não entende o princípio do dízimo e da oferta, você é desleal com seu irmão. Porque o seu irmão contribui e com a contribuição pode-se fazer todas as coisas na igreja. E os benefícios não é só dele, é de todos. Muitos não conseguem ser leais por questão financeira, porque estão presos ao dinheiro. Outros porque têm uma personalidade instável. Há pessoas que têm disposição para tomar decisões precipitadas. Elas podem alterar o plano de sua vida em minutos. Ela vive em uma gangorra de altos e baixos. Hoje eu estou bem, mas nem terminou o dia, já fiquei ruim. Hoje eu estou de bom humor, nem terminou o dia, que foi, que bom tem esse dia. São desleais porque são, e me desculpem a palavra, são desequilibradas. Não conseguem ser leais porque são desequilibradas. E essas pessoas, queridos, precisam da graça do Senhor para conseguir serem equilibradas. Porque pessoas desequilibradas são pessoas de duplo ânimo, com o qual a Bíblia condena. Ou seja, eu tenho que ser sim, sim ou não, não. Pessoas desequilibradas é sim, não, espere, talvez, quem sabe, não, sim. Não sabe a sua decisão. É como o vento que vai para lá e vem para cá. Ora eu concordo, ora eu não concordo. Na verdade ela nem sabe o que está fazendo. É desequilibrada. Pessoas desequilibradas não são leais. Pessoas desequilibradas precisam ser tratadas diante do Senhor. E em alguns casos, diante também dos homens, para conseguirem serem leais. E algumas pessoas, queridos, não conseguem ser leais porque não têm caráter. Algumas pessoas não são leais pelo simples fato que não há caráter. Elas não têm caráter. Não há moral, não há justiça, não há ética. Não há nada nelas. Porque elas decidiram dessa forma. Deuteronômio 32:20 diz: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Esses são aqueles que não têm caráter. Mas, queridos, essas pessoas que não são leais, elas não são desleais da noite para o dia. Ninguém é desleal porque, eu decidi, agora eu não vou ser mais leal a ninguém. Um pisou no meu calo, o outro não me ajudou, eu passei por esse problema, então agora eu não vou ser leal mais. Não vou mais. Ninguém da noite para o dia deixa de ser leal. Há coisas que vão acontecendo. A deslealdade é um processo frio e silencioso que acontece na vida de pessoas e que pessoas nem sabem e nem se apercebem,
Mas quando chega um momento, elas estão sendo desleais. Sabe como isso acontece, queridos? A deslealdade e os estágios da deslealdade, ela começa primeiramente com uma vida de independência. Sabe aquilo que nós estudamos no Colégio de História do Brasil? Independência ou morte. A deslealdade começa com esse grito de independência. Eu não preciso de Cristo. Eu não preciso da igreja. Alguns dizem, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não quero saber de igreja. Então, queridos, quero te dizer, se você pensa assim, ou para aqueles que dizem isso, você está redondamente enganado. Porque não tem como amar e servir a Deus sem ter um compromisso com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ora, como eu digo que amo a Cristo e sirvo a Cristo, se eu não faço parte do corpo de Cristo? Não dá. Muitos então começam a proclamar a sua independência. Eu posso. Eu não vou lá na igreja. O Marcos falou bonito. Falou uma boa oratória. Eu não vou na quarta-feira. Eu oro em casa. Deus me escuta quando eu oro. Por que eu preciso ir lá na igreja? Por que eu preciso estar lá no meio do povo? Eu oro na minha casa. Independência. Sou independente. Eu não preciso do meu irmão orando por mim. Aí alguns princípios da palavra de Deus. Tudo aquilo que você orar e pedir, se teu irmão concordar com você, é ligado nos céus. Você na tua casa está orando sozinho, querido. Não tem ninguém para concordar com você. Aqui na igreja tem 2, 3 que concordam. Quando tiver reunidos 2 ou 3 em meu nome ali, eu estarei. Não estou dizendo que quando você ora na sua casa, Deus não está lá. Mas algumas promessas específicas quando o povo está reunido. E uma coisa eu quero te dizer. Grandes bênçãos do Senhor que nós encontramos na palavra de Deus. Deus revelou, Deus fez quando o povo estava reunido. Qual é o grande acontecimento do Novo Testamento? Qual é o grande acontecimento? Pentecoste. É o grande acontecimento. Aonde o povo estava reunido. Se você pegar ali, o povo de Israel vencia as batalhas quando o povo estava reunido. Quando o povo estava junto. Mas alguns querem ter a vida de independência. Eu estudo a palavra, eu leio a Bíblia, então eu não preciso da EBD. Não, eu não preciso da reunião dos homens, eu não preciso da reunião das mulheres. Para quê? Eu consigo viver, eu me basto. É sutil e é satânico. E aí não sabemos o porquê tantas famílias sendo destruídas, tantas vidas sendo derrotadas, porque buscam uma vida de independência. Queridos, viver uma vida de independência é viver só. Viver uma vida de dependência é viver com o Senhor. Aí a Bíblia fala o seguinte daqueles que são dependentes do Senhor: o Senhor é general de guerra, que vai à frente do seu povo garantindo a vitória. É com Ele. É com Ele. Se eu sou independente, eu tenho que ir para a guerra e eu tenho que ir sozinho. Porque sou eu que me basto. Sou eu que me garanto. Então, a caminhada de deslealdade, ou a falta de lealdade, começa com um espírito independente. Começa com um estado crítico. Um estágio, então, que eu começo a criticar e a murmurar. Ora, quando Moisés estava lá com o povo, e Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, em algumas traduções, ela vai ser colocada como uma negra, uma mulher de cor.
o que não era comum ao povo de Israel. Era de uma outra nação, era de uma outra civilização. Mas Arão e Miriam, quando Moisés faz isso, não olha para essa cuxita e pega a atitude dela, que quando Moisés está vindo, ela diz: eu estou negando tudo que eu tinha de crença, e agora eu sirvo ao teu Deus, e eu agora caminho com você, junto com o teu Deus. Não é levado isso em consideração. Então agora nós temos Miriam criticando e murmurando contra Moisés. Moisés, quando subiu para receber ali as leis, os mandamentos, o que o povo faz? Começa: Moisés está demorando demais, eu não vou esperar Moisés, vamos fazer um bezerro de ouro para nós. A deslealdade começa com murmuração, reclamação. É porque essa igreja não faz nada mesmo? É porque essa igreja nunca tem nada? É porque essa igreja, veja bem, nunca acontece, não faz nada. O líder daquele ministério lá, que nem sei nem por que está lá liderando, não sabe nada. Começa a murmurar. Isso é estágio de deslealdade. Começa a criticar as coisas só por criticar. Queridos, precisamos estar atentos para isso. Precisamos estar atentos para não cairmos na deslealdade. E aprendemos com aquele que foi leal em tudo o que fez. O Senhor Jesus foi leal em tudo. Ele reconheceu publicamente a Deus. João 5,18. Ele reconheceu publicamente o Senhor. Jesus também não se exaltou a si mesmo. João 5,44. Jesus não se deixou influenciar por propostas que traziam engrandecimento. Mateus 4,4. Jesus foi leal à visão. Mateus 16, 22 e 23. Queridos, quando olhamos para Jesus, nós vemos o exemplo de lealdade. Ele foi fiel à visão. A minha visão, aquilo que eu vim fazer, é cumprir a vontade de meu Pai. Aquele que me enviou, ele foi leal. Ele foi leal. Satanás chega diante dele: olha, veja bem, posso te dar todas as coisas, é só se prostrar e me adorar. Ele foi leal ao Pai. Ele foi leal. E muitas vezes recebemos algumas propostas e logo nós vamos, porque aparentemente é melhor. Queridos, quando somos leais, nós recebemos benefícios, grandes benefícios. Mateus 25, 21 diz: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A lealdade traz crescimento profissional. A lealdade traz crescimento espiritual. A lealdade, queridos, nos faz receber as promessas sobre as nossas vidas. Quer receber muito do Senhor? Seja leal. Leal sobre o muito, leal sobre o pouco, mas seja leal. Tenha lealdade naquilo que você está fazendo, dentro da igreja, na tua casa, no teu serviço, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Lá no teu serviço, seja leal com a sua empresa, com os seus vizinhos. Seja leal para com a igreja, para com os ministérios, para com a liderança. Se assim o for, Deus derramará grandes bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre a sua família e sobre a nossa igreja. Quer receber as ricas bênçãos do Senhor? Aprenda a ser leal. Aprenda a ser leal. E lembre sempre que lealdade está ligado ao caráter de nós, daquilo que somos, não daquilo que nós aparentamos ser, mas daquilo que nós somos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e se colocar diante do Senhor. E mais uma vez examinar o seu coração. Tenho eu sido leal? Tenho eu agido com lealdade para com a minha família, para com a sociedade, para com a minha igreja? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a minha guia. Teu amor jamais me deixa, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a minha guia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixa, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Senhor, para uma vida de lealdade. Uma vida de lealdade para com o Senhor. Uma vida de lealdade para com a igreja, para com os irmãos, para com a família. Viver uma vida de lealdade, ó Pai, é o que nós queremos. E pedimos que o Senhor assim nos instrua a sermos verdadeiramente fiéis. Lealdade, Pai. Sendo fiéis ao Senhor, agindo com lealdade para com todas as pessoas, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, Vanessa, por gentileza, o departamento infantil pode descer todos. Nós vamos ter um momento agora na igreja em que nós queremos todos aqui, todos aqui. Terça-feira terá um dia especial. Terça-feira é um dia especial e nós não poderíamos também deixar passar esse dia sem presentearmos pessoas tão valorosas, pessoas tão importantes nas nossas vidas. As mães, as esposas, as filhas, as irmãs, as adultas, as jovens, as novas, as mulheres, que fazem de nossas vidas algo muito mais florido, muito mais alegre, muito mais amoroso e carinhoso. E nós gostaríamos de externar isso com uma lembrança para as mulheres. Davi, pode ajudar? Tá onde? Isso, João, ajuda a trazer lá. Nós queremos que vocês saiam daqui com uma lembrança, um presente, nesse dia tão especial. Enquanto o João está trazendo e as crianças estão chegando, nós queremos convidar você ao término do culto, aí lá atrás nós teremos a cantina dos... Pode vir aqui à frente, pode vir. A cantina dos adolescentes. Eles estão trabalhando. Olha, vocês dois vão segurar. Isso aí, ó. Os adolescentes estão fazendo a cantina deles e é você convidado para ir lá depois, ter um momento de comunhão junto com eles. Eles estão trabalhando, queridos. Esses adolescentes estão, olha, surpreendendo. Fizeram um bazar, se reuniram, fizeram um culto. Eu e a Samira estivemos aqui, né, Samira? Nós dois estivemos aqui. Nós jovens, né? Nós jovens estávamos aqui com eles. Foi bênção estar aqui, algo grandioso e maravilhoso. E agora nós queremos distribuir. Então é o seguinte: os meninos de até 12 anos venham aqui à frente. Todos os meninos que tenham até 12 anos venham aqui à frente. Vem cá, os meninos. Isso, vem cá. Isso. Vem aqui os meninos. Vocês vão nos auxiliar a entregar a rosa às mulheres. Todas as mulheres vão ganhar. As grandes e as pequenas também. Todas vão estar levando as rosas. Então assim, cada... Então nós vamos fazer devagar o negócio, sem correria. João, você vai pegar 2 rosas e vai levar. Entrega por aqui primeiro. Vamos começar por aqui, ó. Nessa fileira onde está a sua mãe. Pega aqui, leva lá e entrega lá. Não precisa brigar, tem? Calma lá. Pegue 2. Pode dar 2. Isso. Vai lá também na fileira. Espera um pouquinho. Lá na fila. Isso. Ei, aqui. Ele quer entregar para a mãe dele, né? Isso. Ali ainda tem uma. Ficou sem receber lá.
Isso, agora começa a entregar aqui, ó. Isso, começa a entregar aqui para essas mulheres aqui, né? Vai, pode entregar aqui, ó, nessa fileira ali atrás, ali, ó, tem aqui, ó, Lucas, já foi aí, ali, ó, aqui, ó, nessa fileira aqui, ó. Isso, vai entregar ali, ó, entrega. Então dá pro, vai lá, pode entregar. Isso, vamos entregando aqui, nessa fileira aqui. Isso, pode pegar e entregar. Olha lá, começa agora nessa fileira aqui, nessa aqui, ó, nessa aqui. Isso, vai entregando ali, ó. Lá atrás, vai dar certo de entregar pra mãe, corre lá. Isso, agora ali, ó, tem outro banco ali, ó. Essa outra fileira aqui, ó, tem essa outra fileira. Olha lá. Vamos lá. Ali, ó. Tem lá. Tem mais. Leva lá. Ei. Marlene, ganhou? Lá, Marlene, lá atrás. Ei, ali. O nenenzinho aqui, ó. Letícia. Letícia também. É mulher. Alguma mulher aqui dentro ficou sem receber? Quem? É. Leva. Isso. Aí nós temos as adolescentes que estão lá atrás fazendo, né, o lanche agora para cantina. Então é o seguinte, pegue as rosas, vocês aqui, rapaziada, leve lá atrás, elas estão lá na cozinha. Eita, calma, gente. Isso. Se sobrar, traz de volta. Vai lá, vamos levar lá. Sem correr, queridos, senão cai e desmonta a rosa. Não dá para entregar a rosa, né, sem as pétalas. Tem que entregar as rosas com as pétalas. Vamos orar. Vamos orar pela vida das mulheres. Agora é o seguinte. Não, as mulheres podem ficar sentadas, mulheres. Os homens vão levantar. Os homens. Os homens vão levantar. E os homens vão estender agora as mãos para a vida das mulheres que estão na igreja. Os homens agora que vão estar orando. Vamos pedir por essas vidas tão preciosas. Pai Altíssimo, somos gratos ao Senhor pela vida destas mulheres. Mães, esposas, filhas, irmãs, sobrinhas, amigas, servas do Senhor que se encontram hoje aqui. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as suas vidas, tem dado graça e misericórdia sobre as vidas delas. Obrigado porque elas, com o seu exemplo, têm caminhado com perseverança no Senhor e têm mostrado uma vida diante de Ti, dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Pai, pedimos que o Senhor venha a derramar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre elas, e que elas possam alcançar o melhor do Senhor em tudo aquilo que elas forem fazer. Que elas sejam sábias no seu proceder, no seu caminhar, e que possam alcançar tudo aquilo que elas têm buscado diante do Senhor. É a nossa oração, a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na irmã, diga que ela é preciosa ao Senhor e convide para estar lá atrás, agora, para um momento onde estaremos em comunhão, juntamente com os adolescentes.